Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Iago. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre Pepe Guardiola. O que ele tem de fato para contribuir com o futebol brasileiro e principalmente, não é tático, principalmente não está relacionado à forma como as equipes dele jogam, mas está relacionado diretamente à forma como ele encara os problemas e a mentalidade que ele tem. Sim, a gente vai falar sobre mentalidade de novo aqui no canal, depois da vinheta. Seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre Pep Guardiola e a gente vai fazer um apanhado histórico primeiro, a gente vai falar sobre as evoluções que ele teve e vai falar também sobre as contribuições que ele pode ter. Então são os 3 pontos desse vídeo especificamente, tá? Antes disso eu vou fazer 2 recomendações de livros para vocês, tá? Primeiro, este daqui, Guardiola Confidencial, tá? Esse é o primeiro lançado do Guardiola pela grande área, né? A gente já tinha outros livros lançados do Guardiola aqui no Brasil, mas esse especificamente tem um destaque muito grande. O segundo livro é a continuação. Então, Pep Guardiola, A Evolução, também pela grande área. Fica aqui as sugestões de leitura. Você tem alguns livros ali na grande área que foram lançados referentes a esse tema do futebol. Então você tem esses 2 do Guardiola, você tem um do Cruyff também muito bom. Você tem um do Klopp, e aí eu não vou ser desonesto com vocês, mas mais ou menos, assim, bem menos do que eu achei que seria. Eu achei que seria muito mais na linha que o Guardiola, que esse livro do Guardiola, e não foi. Meu Deus! Muito chato! Não aguento mais! E tem outros livros também relacionados à história do futebol, tem outros livros relacionados diretamente à parte tática. E aí vocês, por favor, deem uma olhada lá e leiam todos, inclusive aqueles que eu não recomendar. Por quê? Porque você pode ter a sua opinião própria, tá? Então, assim, nada mais impede do que você ler todos os livros e chegar à conclusão que você bem queira. Beleza? Seguinte, vamos à parte histórica para a gente começar a falar sobre as contribuições de Pep Guardiola. Vamos começar essa parte histórica contando passo a passo da carreira dele como treinador. Tá? Iago, a evolução dele como jogador não teve influência? Teve muita. Tá? O Guardiola é de La Masia, então se você tem uma fonte histórica ali desde a década de 80 até a chegada, aliás, desde a década de 70, 80, na chegada do Cruyff, na remodelação da base do Barcelona, na construção de um Barcelona vitorioso depois em 90, no início da década de 90, com o Cruyff, e aí o Guardiola enquanto o Busquets da época, né? O jogador que era o volante da época. Para quem lembrar, naquele jogo São Paulo e Barcelona pelo Mundial de 92, o Guardiola é um dos meio-campistas do Barcelona daquele ano. Então você já tem ali a presença do Guardiola nos grandes palcos como um jovem jogador que tinha uma leitura de jogo que facilitava o jogo próximo do que é o Busquets hoje, né? O que foi o Busquets nessa última parte de Barcelona. Quando você vai depois ver a carreira do Guardiola como jogador, você tem uma série de transições por diferentes mundos do futebol. Né? Tem a passagem pela Itália, se não me engano pela Arábia, ou pelo menos ali pela parte oriental, você tem uma série de situações onde você tem uma migração dele por diferentes clubes até voltar como treinador da base do Barcelona. Como treinador da base do Barcelona, faz um bom trabalho e é promovido, digamos assim, ao profissional desse Barcelona, ao Barcelona A, de fato, né? O primeiro Barcelona. Nessa primeira equipe, ao chegar, ele faz um processo de revolução completa. Tá? E aí uma outra recomendação de livro, A Bola Não Entra Por Acaso. Um outro livro muito bom. Quem estiver com o meu, por favor, devolva. Tá? Deixo esse recado aí a todos. Pegaram meu livro emprestado e até agora não devolveram depois de uns 13 anos. Que tristeza. A gente vai ter aí o seguinte cenário. O Barcelona estava numa crise, era aquela transição do Rijkaard, que tinha sido campeão da Champions, naquele gol do Belletti, né, contra o Arsenal. Você tem uma transição de alguns anos difíceis do Barcelona, o estabelecimento do Real Madrid como uma força na Espanha, especificamente. E nesse cenário de transição entra o Guardiola.
crise institucional, perde-se um pouco as lideranças do grupo. Você tem uma liderança um pouco mais fraca do Ronaldinho ao longo do tempo, um pouco de liderança mais fraca do Deco ao longo do tempo, e aí você vai ter na saída desses jogadores. Então você teve a saída do próprio Deco para o Chelsea, você teve a saída do Ronaldinho para o Milan. No ano seguinte você tem a saída do Eto'o para a Inter de Milão. Então você acaba tendo uma renovação completa do elenco, que aproveitou muito mais a base. A base tinha à época, né, um retorno do Piqué, que estava no United e voltou para o Barcelona. Você tem ali já a presença do Puyol. Você passa a ter a presença do Busquets, que estava no Barça B. Você passa a ter a presença do Xavi e do Iniesta como os principais meio-campistas, que eram reservas à época. Iniesta, inclusive, jogando quase como ponta algumas oportunidades. E aí, nesse sentido, você tem o Messi ganhando destaque. Você tem a presença do Pedro, que era do Barça B. Então você tem essa reconstrução dessa espinha do time, né? A vinda do Valdés. Então você tem essa reconstrução dessa espinha do time em favor do que se trabalhava em La Masia. Então você tem uma continuidade desse estilo de pensamento que o Guardiola tem, de La Masia até o Barcelona. Esse Barcelona do primeiro ano é um Barcelona que estava em crise, até que a revolução do falso 9, quando o Messi passa a jogar no jogo 6-2 contra o Real Madrid, que ele joga de falso 9, e a partir desse falso 9, dessa nova estrutura, o Barcelona começa a emendar vitórias atrás de vitórias, ganha a La Liga, ganha a Copa do Rei, ganha a Champions, ganha a Supercopa depois, tanto a Europeia quanto a Espanhola, e vai empilhando títulos até a chegada do Mourinho no Real Madrid. Que aí você tem uma disputa um pouco mais igual entre as duas equipes, mas com uma vantagem grande ainda do Barcelona. Quando acaba a era Guardiola, né, ali, e tem essa transição para o Bayern de Munique, você tem ali, de fato, um ponto muito importante. E aí vai estar no primeiro livro, tá? Vai estar contando daqui para frente este livro. Ok? Confidencial. Quando você tem a primeira saída do Guardiola, a saída é pautada em ele não dar conta de fazer uma evolução da equipe. Here I come. Oh, here I come. Então ele mesmo admite que ele não conseguiria, com aquele conjunto de jogadores, promover as revoluções que eram necessárias para continuar ganhando. E aí ele prefere sair. E agora era um grupo muito ruim? Era um grupo que já não entregava mais nada? Não. A gente está falando de um grupo que foi bicampeão de Champions com o Guardiola, um grupo que seria campeão da Champions depois com o Luiz Henrique. Então, assim, era um grupo muito bom, mas que o Guardiola já não conseguia mais se observar realizando as modificações. Então, a gente fecha essa primeira parte do Barcelona e passa aí para o Bayern de Munique. Show! Quando chega no Bayern de Munique, e aí você tem uma fala do Rafinha que é maravilhosa, que ele fala que os jogadores do Bayern de Munique não sabiam jogar bola. Rápido, então era assim, e o Pepe sempre falava, ó, desse jeito não, nós vamos perder a bola, tem que ser mais rápido, sempre no terceiro homem, sempre passando um, e cara, isso aí o jogo fluiu, o Pepe Guardiola chegou no Bayern, nós falamos, meu, nós acabamos de ganhar a tríplice coroa, a gente falava que a gente não sabia jogar bola, meu, a gente não sabia jogar bola, o que esse cara tá querendo não existe, nós ganhamos a tripleta agora, ele tá querendo que a gente faça uma coisa que a gente não, cara, depois foi repetição, 6 meses, nós tinha jogador que tava abraçando o Guardiola, falava, meu Deus do céu, a gente não sabe jogar bola. E eram campeão de tudo, era campeão da tríplice coroa na Alemanha, antes da chegada do Guardiola. Você tem ali um Guardiola que, primeiro, promove mudanças no elenco, e aí você começa a ter uma primeira característica que é a ideia do Guardiola exige determinados jogadores. Ou pelo menos determinadas características de jogadores. Esse é o primeiro conjunto. Segundo, você começa a entender que, a depender de quem você tenha no conjunto de elenco, ali, dos jogadores que você passa a ter, não tem como jogar da mesma maneira. Então a gente faz um comparativo muito rápido. Você tem a atuação, por exemplo, do Philippe Lahm ou do próprio Rafinha com a atuação, por exemplo, do Dani Alves no Barcelona. Tá? E aí eu não entro no mérito do julgamento agora do Dani Alves, estou falando quanto jogador. Tá? Ele, enquanto jogador lateral direito do Barcelona na época, fazia uma determinada função que o Rafinha já não fazia.
Você tinha uma movimentação maior dos pontas para dentro e precisava do cara dando apoio para a linha lateral. Quando você traz o Rafinha, por exemplo, ou quando você trazia o próprio Felipe Lahm ou o próprio Kimmich logo no começo, você tinha de fato um jogador de construção. Você tinha uma modificação dessa estrutura onde os dois laterais não mais subiam, né, necessariamente. Eles faziam um trio ali junto ao volante. Então, por vezes, você tinha essa construção primeira para liberar as pontas, as áreas ali dos corredores laterais, para o Ribéry e para o Robben. Quando você fazia isso, você tinha uma outra construção de equipe. Ainda a ideia era manter a posse, a ideia era controlar o jogo, pressionar os jogadores adversários lá em cima, mas agora eu tinha que me adaptar. Por quê? Porque há uma diferença entre a cultura de futebol espanhol e a cultura de futebol alemã. Essa modificação que ele passa a fazer na própria estrutura é uma modificação muito importante, porque vai deixar o Bayern de Munique dominante até a chegada do Klopp ao Dortmund, que aí as coisas começam a equilibrar, mas ainda com grande vantagem para o Guardiola, e principalmente vai influenciar na cultura como um todo da Alemanha. Então você vai perceber o surgimento de equipes com uma cara muito mais próxima desse jogo do Guardiola, o próprio Leipzig em algum momento, o Dortmund tentou jogar, não conseguiu. Você tem ali também a presença de outros treinadores que começam a ter uma filosofia muito próxima com a do Guardiola, influenciando, por exemplo, na seleção de 2014 da Alemanha. Então você passa a ter esse nível de influência entre os jogadores e entre a cultura de futebol que se construiu na Alemanha naquele período. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Guardiola sai e vai para o City. Estamos falando agora deste livro, tá? E, principalmente, estamos falando até a metade. Quando a gente está falando desse livro, a gente vai completar até os dias atuais. Quando você vai para o lado do City, você tem aí, de fato, uma reestruturação completa. Por quê? Porque eu já não tinha uma cultura vencedora. Tá? Iago, mas o City ganhou uma Premier League, ganhou um campeonato nacional, uma Copa. Foda-se! Não é a mesma coisa do último trabalho onde a equipe tinha acabado de ganhar uma Champions League, onde era um clube tradicional. Agora ele vai para um clube onde a cultura que está sendo colocada ali era dos seus antigos chefes do Barcelona, né? Então você tem ali uma saída de dois caras primordiais do Barcelona para o Manchester City, que constrói uma cultura de clube e que chama o Guardiola para coordenar essa cultura. Coordenando essa cultura, tendo essa cultura como um ponto de partida, fica mais fácil de implementar e mais fácil de tomar decisão. Por quê? Porque ele pode remodelar a equipe às vezes que ele quiser. Você tem um dinheiro infinito do Manchester City, dentro do fair play, mas o aporte financeiro não é um problema. Você tem ali, e aí com o aporte financeiro, o aumento das possibilidades de sucesso, a gente já discutiu isso aqui no canal, você passa a ter também um treinador que é fantástico e um treinador que enxerga muito bem as interações entre os jogadores. E aí você tem anos de reconstrução da equipe. Então você tem como contratações, por exemplo, da equipe que está aí titular hoje. O Ederson é uma contratação do período Guardiola, o Walker é a contratação, o Ben Dias é a contratação e Guardiola é a contratação. Rodri é a contratação. Aí você passa a ter o Stones, que também acho que foi a contratação do primeiro ano dele, se não me falha a memória. Nas pontas, o Bernardo Silva é uma contratação depois que o Mônaco elimina o Manchester City do próprio Guardiola, aquele Mônaco de Bernardo Silva e Mbappé. Você tem na outra ponta o Grealish, que é uma contratação. O De Bruyne já estava no elenco, aí esse é um pouco mais antigo de fato. E acho que do meio campo e o Haaland na contratação no ataque. Acho que deve ter faltado um assim, no meio campo aí. Mas se você colocar o Julian Álvares, por exemplo, ou colocar o Foden seria da base e o Julian Álvares seria a contratação. Então você ficaria aí mais ou menos entre 9 a 10 contratações só para a equipe titular. Se a gente for pegar a equipe reserva, então, vai para mais de 20 contratações, pelo menos. Tá? E aí você começa a ter uma cultura de clube de 10 anos quase. E aí você vai reconstruindo essa equipe. No tradicional que ele fazia no Barcelona, ele tem uma equipe muito próxima daquilo. Do que ele fazia no Bayern de Munique, ele tem outra equipe muito próxima disso. Quando chegam os laterais que são mais construtores, o caso do Zinchenko, o caso do João Cancelo. Você tem uma aproximação um pouco do Bayern de Munique.
e depois você passa a ter uma aproximação direta ao que você tem hoje. Ou seja, uma linha com 3 defensores, depois uma linha com 5 ou 6 meio-campistas e o cara mais à frente. Você começa a reconstruir essa equipe. E tendo essa reconstrução, você começa a organizar tudo em torno dessa construção. E aí é o ponto que o Guardiola faz muito bem. E entra no cenário não só histórico, mas nos cenários diretamente de contribuição. E a gente vai para isso no vídeo agora. As contribuições do Guardiola não estão associadas diretamente à tática. Iago, você tá maluco? Normalmente eu sou, mas a questão não é essa nesse momento. A questão principal não é a tática, porque é como a gente veio falando. O jeito que o Guardiola joga futebol, né, que ele pensa o futebol, que ele pensa as suas equipes, depende de jogadores. Então, se você tem uma modificação de comportamento das próprias equipes, mas você tem uma linha clara do que é uma equipe do Guardiola, mas que você tenha modificações disso, você consegue entender a médio e longo prazo que depende do jogador. Thank you. Depende, claro, da característica do jogador, de quem é esse cara, de como isso vai ser feito. O Guardiola teve contratações muito erradas ao longo desse período, né? O Ederson veio, por exemplo, era o segundo goleiro da era do Guardiola quando veio. Você tem o Joe Hart, que era o primeiro goleiro, que estava já no elenco. Você tem a contratação do Cláudio Bravo do Barcelona para o City. E a partir do Cláudio Bravo, quando o Cláudio Bravo já não entrega mais, aí veio o Ederson. Então você tem ali surgimento de jogadores em destaques na Europa, onde eu consigo trazer esse cara no momento adequado. Porque se eu não trago esse cara no momento adequado, eu queimo o filme desse cara. Que aconteceu, por exemplo, com o Bravo. Você vai ter outras contratações que até deram certo, mas num certo tempo, num certo período. O próprio caso do João Cancelo, por exemplo. Você tem uma contratação que deu certo pra caramba. Ele era um jogador de nível médio da Europa, a gente está falando ali até do período do Valência, né? Valência, Juventus ali. E depois ele passa a ter uma contratação de nível, ele passa a ser um cara de nível altíssimo no City, a ponto de tentar ser contratado pelo Barcelona agora. Então você tem uma transição de carreiras ao longo do processo que elas são bem peculiares. E você precisa exatamente daquele tipo de jogador, não adianta. Não adianta você imaginar que vai ter outro tipo de jogador, que qualquer jogador vai dar certo com o Guardiola. Não é verdade. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas isso é um ponto para todo mundo, não para o Guardiola. Você vai ter uma linguagem própria sua de entendimento do futebol que vai encaixar com determinados jogadores e não vai encaixar com outros. E o ensinamento talvez que o Guardiola tenha dado, principalmente nessas últimas temporadas, está justamente no processo de adaptação, mais do que necessariamente no sistema tático, em copiar o sistema tático, está em entender o sistema a ponto de você conseguir melhorar. O Guardiola, por exemplo, sai do Barcelona, depois ele sai do Bayern de Munique, quase pelas mesmas ações, mas quando vai para o City, por que ele ainda não saiu? Porque ele consegue enxergar agora linhas de evolução. Então a vinda do Haaland é uma linha de evolução. Ele tenta o Gabriel Jesus durante anos, tentou o Agüero durante anos, não conseguiu os resultados que precisava, veio o cara que resolveu, o Haaland. Poxa, tentou vários pontas. Você vai lembrar, por exemplo, do Sané agora no Bayern de Munique, mas que era do Manchester City. Você vai lembrar do Sterling, que agora está no Chelsea, e ele vai acertar as pontas com Bernardo Silva e Grealish. Por quê? Porque dois caras rápidos demais, que faziam mais ou menos a função de Ribéry e Robben, pensando no caso do Bayern de Munique, um paralelo entre as duas equipes, já não davam mais tão certo. Você precisava de um cara que tirasse a velocidade do jogo, que pensasse um pouco mais o jogo, porque você já tinha gente acelerando o jogo em alguns momentos. Você tinha esse cara que era o volante do Guardiola, que era o Fernandinho, que fazia uma função mais próxima do Busquets, mas depois precisou vir o Rodri, que fazia a próxima função do Busquets, próximo, mas fazia mais do que isso. Então dava um passo adiante. E aí você tem outros jogadores que dão esses passos adiante.
Então, talvez não, né? A principal contribuição do Guardiola não está relacionado diretamente a jogar com 3 zagueiros, a jogar com uma linha de 4, lá ele, ou a jogar de uma forma ou de outra, com mais posse, com menos posse, com posicional, aposicional. Não é essa a contribuição. A contribuição do Guardiola é essa inquietação por estar evoluindo a equipe. That's why I had very good results in Champions League. I love. It will be boring my job if all the time I have to see the same way against opponents. They face different ways to play. So if the people can believe I'm going to approach the play the same way Atletico Madrid and Liverpool, that's why I love to overthink and create stupid tactics again. To after that, when I don't win, being punished. So this is the reason why. And tomorrow I'm going to. Tonight I take an inspiration and I'm going to do an incredible tactics tomorrow. So we play with 12 tomorrow. You know. Então, quando a gente olha no futebol brasileiro e faz as críticas aos treinadores, e aí vamos citar 2 exemplos para ficar no mais básico, né, para pegar cada um de uma geração, a gente tem uma crítica muito grande, por exemplo, ao Vanderlei Luxemburgo, né? Em alguns momentos a gente acha que ele parou na década de 90. Não é só que ele parou na década de 90, mas é que essa busca pela evolução constante exige que você coloque as suas ideias em xeque. Quando você não coloca as suas próprias ideias em xeque, você tem ali uma falta de percepção dessa temporalidade da sua ideia. Que ela tem um período para ela funcionar, e depois ela para de funcionar e outra ideia funciona. Quando você olha, por exemplo, nesse atual momento, o Mano Menezes, ou nesse atual momento o próprio Fernando Diniz, que é o técnico da moda nesse momento, Outra vez? você tem o quê? Você tem um treinador ou um conjunto de treinadores que tem uma ideia fixa. Então você sabe quem você vai contratar. E aí a gente pode chamar de identidade e falar que o Guardiola também tem. Mas perceba, com equipes diferentes, foram feitas ideias diferentes. Mesmo que a linha originária seja a mesma, a linha base é a mesma. Mas a linha como um todo, o processo inteiro vai modificando de acordo com os jogadores. E talvez falte a essa nossa mentalidade de futebol um pouco mais de entendimento da onde tem que melhorar. Então, assim, se eu tenho uma equipe que ela não está encaixando na minha ideia, ou eu não estou sabendo tirar dela o máximo. Por quê? Por quê? Por quê? Vai depender das transferências, vai depender da base, vai depender de uma cultura inteira do clube, vai depender do quê? Qual é o próximo passo que a gente vai ter que dar e qual é a próxima evolução que a gente vai notar ao observar a equipe. E aí é esse ponto que o Guardiola traz muita contribuição, independente se ele vai estar aqui ou não, que é entender que nesse momento há uma clara necessidade, ao longo do tempo, de você se autoavaliar, você fazer uma autocrítica. Volta pra base. E aí é de fato o que a gente falava, e aí copiando uma frase do Mano Brown, para o PT, na época, não vou entrar em mérito político, mas a frase é muito boa, que é o volta para a base. O que é o volta para a base? A gente vai, às vezes, criando uma certa identidade muito clara de quem a gente é, do que a gente tem que fazer, quais são os pontos que a gente tem, que a gente perde a noção do que nos levou àquilo. O Guardiola é um cara inquieto. E isso é o grande ponto. Ele era inquieto como jogador, passou a ser inquieto como treinador, está sempre tentando desenvolver algo novo, e isso é importante. Talvez falte essa inquietude meio infantil, no sentido mais positivo da palavra possível, que é uma inquietude de criança, de ficar tentando, errando, que a gente às vezes esquece e acaba só roteirizando os processos, só colocando esses processos em ordem e acaba não entregando resultado, porque o mundo muda e é muito melhor a capacidade de adaptação e evolução do que necessariamente a capacidade de você ter uma identidade contínua, sem nenhuma brecha, sem nenhuma modificação, sólida no momento em que o mundo é líquido, não é sólido. Beleza? O videozinho vai ficar longo, né? Estou vendo aqui pelo player, vai ficar longuinho, mas
aguentem as pontas que dá tudo certo, tá, gente? Seguinte, gostou do vídeo? Pô, te agradeço demais. Compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. O conteúdo tem ficado muito legal nessa nova fase do canal. E eu espero muito que vocês compartilhem nos grupos de futebol que vocês tenham, no condomínio, no grupo da escola. Manda lá, posta lá, fala, nossa, me confundi, kkkk, e deixa o link lá para quem quiser assistir, sem problema algum. Mas, principalmente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e curta esse vídeo para o YouTube recomendar também para mais gente, a gente ampliar a base que teremos aqui no canal Iago. Combinado? Um grande abraço a todos, um beijo e até a próxima. Valeu!